Passamos agora para o 17º e último painel do programa com o tema A Reforma Tributária do Consumo e do Imposto sobre a Renda em Debate. Como mediador do painel, convidamos o diretor executivo de Assuntos Jurídicos da FEBRABAN, Dr. Vicente de Chiara. Regina, obrigado. Boa tarde a todos. Estava brincando um pouquinho aqui antes de começar com a concorrência que tem do jogo daqui a pouco, e sendo o último painel do seminário, que está sendo muito válido para todos. Agradeço aqui muito a presença de todos na plateia. Só seguindo aqui os devidos protocolos, né? Vou agradecer aqui o convite que me foi dado para mediar aqui esse painel, enfim, realmente aqui na pessoa da AB, na pessoa do Rony Duarte, que está organizando o evento. As autoridades presentes aqui, eu cumprimento na pessoa na ministra Regina Helena, presente para todos nós. Então, só apresentando, então, já passando aqui, apresentando os nossos expoentes, nossos expositores, nós vamos ter aqui a colocação da desembargadora Flávia Romano de Rezende, em seguida, do doutor Bruno Bianco, ex-AGU, posteriormente, o doutor Ricardo, o advogado doutor Ricardo Soriano de Alencar, seguido do doutor João Gronetti, da Procuradoria da Fazenda Nacional, e, por fim, com o professor Marcos Lios fazendo as considerações finais. Dado aqui o cronograma nosso, a organização me passou 15 minutos para cada um, então, sem mais delongas, aqui eu já passo a palavra. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu, inicialmente, agradeço o convite que me foi feito pela ESA, em nome do Dr. Maneiro. Agradeço também à Universidade Complutense de Madrid pela hospitalidade e pela importante troca de conhecimento. Queria deixar um agradecimento especial ao desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello, da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, que me trouxe aqui. Um agradecimento também especial aos magistrados do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e faço em nome dessas magistradas fortes, desembargadora Mônica, desembargadora Glória e desembargadora Jaqueline. E as autoridades aqui presentes também gostaria de deixar aqui o meu cumprimento à ministra Regina Helena. Bom, eu sou carioca da Gema, mas começo a minha fala com o Ariano Suassuna, um paraibano arretado, que gostava muito de ironia. Mas quando ele falava sério, ele costumava citar Machado de Assis, e dizia que existem dois Brasis, um Brasil oficial, dos privilegiados, e um Brasil real, dos menos privilegiados, dos mais pobres. E nós, não há dúvida alguma, guardamos no nosso DNA essas amargas contradições. Mas, como disse o José Roberto Castro Neves ontem, nós somos intensos, somos apaixonados. E a reforma tributária, a emenda constitucional 132, promulgada em 20 de dezembro de 2023, já nasce com essa bipolaridade. Há aqueles que acreditam que as mudanças são benéficas e que agora o Brasil finalmente vai dar certo, e aqueles que têm certeza absoluta que agora a vaca vai para o brejo, né? Eu prefiro ficar com os otimistas e acreditar que a reforma tributária vem para melhorar a situação. Eu trouxe aqui alguns números e deixo para que vocês decidam se realmente a reforma tributária é ou não uma boa ideia. São os números no Brasil. Bom, em vigor, nós temos 93 tributos, isso sem contabilizar algumas taxas. Nos 35 anos após a promulgação da Constituição de 88, o IBDP computou, obviamente, a complexidade da legislação brasileira. Em média, são 21,34 normas federais por dia. Nós temos, em média, 247 normas estaduais editadas por dia. E os municípios editam por dia 577 normas. Em 2022, a carga tributária representou 33,7% do PIB. O Brasil amarga a última colocação, uma colocação feita pelo Banco Mundial, numa pesquisa, em que o brasileiro, as empresas gastam 1.501 horas na apuração dos seus tributos por ano. A média da OCDE é de 164 horas por ano. Bom, o Brasil relatou à OCDE em 2021 a ausência de cooperação entre fisco e contribuinte. Eu sei que isso está mudando, doutor João. Mas a verdade é que a expressão cunhada por Becker, o gaúcho, no livro Carnaval Tributário, de manicômio tributário, é uma realidade atual. Então,
Eu penso que a reforma tributária... Aqui na Espanha, é curioso, eles dizem que não foi a reforma ideal, mas foi a reforma possível. E no Brasil é isso que nós estamos falando, é a reforma possível. É evidente que tem um processo político por trás da reforma tributária, como em todos os países que adotaram o IVA, mas é a reforma possível. Bom, o IVA ele está presente em mais de 174 países no mundo. Na década de 60, o IVA começou na Noruega, na Alemanha e na França. E na década de 80, como condição ao ingresso dos países membros na comunidade europeia, exigiu-se a implementação do IVA em substituição aos tributos existentes. Aqui na Espanha, eles fizeram uma mudança muito interessante, existiu um imposto chamado Imposto de Tráfico de Empresas, uma alíquota até pequena, mas muito semelhante ao PIS e a COFINS, cumulativos e sem tomada de crédito do Brasil, e o IVA se mostrou muito exitoso. É claro que aqui não é uma federação, a Federação Brasileira ela é única, e aí vai a primeira crítica à reforma tributária, que seria o problema da federação. Os municípios, obviamente, perdem muito na sua autonomia. Eu vi uma reportagem do ministro Gilmar Mendes em que ele diz, ele fala favoravelmente a esse novo federalismo, um federalismo de cooperação, mas há muitas críticas com relação à adoção da reforma tributária e à perda da autonomia. E não é, como pensam muitos, uma reforma tributária apenas sobre o consumo. É uma reforma tributária em todo o sistema tributário nacional. É muito além de uma reforma tributária apenas sobre o consumo. Bom, rapidamente falando sobre o cenário no Congresso Nacional, é rápido, eu vou falar só 40 anos em 5 minutos, podem ficar muito tranquilos. Mas a PEC 45 de 2019, que é a grande vedete da reforma tributária, previa a extinção desses tributos sobre o consumo, teve iniciativa na Câmara dos Deputados, depois a PEC 110 de 2019, com iniciativa no Senado Federal, e o PL 3887 do governo federal. A PEC 45 ela previa a criação de um único IVA, o IBS. A 110, o IBS e o imposto seletivo, e o PL 3887 previa a criação daquilo que era um IPMF, um CPMF. A transição para a PEC 45 era de 10 anos, a transição da PEC 110 de 5 anos, e a tentativa é de se extinguir os benefícios fiscais. É uma crítica feita pelo professor Sérgio André, sei que a ministra gosta muito do professor Sérgio André, da UERJ, é de que esses benefícios fiscais agora, imunidades, vão estar todos na Constituição Federal. Qualquer modificação terá que ser feita por emenda à Constituição Federal, o que prejudica em muito essas modificações. Então, eu sei que a ideia do IVA no Brasil é simplificar, mas eles aumentaram em muitos dispositivos da Constituição Federal. Agora, a lei complementar não é mais só de edição de normas gerais, ela efetivamente institui o IBS e a CBS, o Imposto sobre Bens e Serviços e a Contribuição de Bens e Serviços, o que muda muito o nosso sistema tributário nacional. Bom, o que sobreveio de todas essas discussões no Congresso foi um IVA dual nos moldes do Canadá e da Índia, o IVA dual, porque nós temos uma competência da União Federal, instituindo a CBS, no artigo 195.5 da Constituição Federal, o IBS, extinguindo o ICMS, graças a Deus, né? E o ISS, no artigo 156A da Constituição Federal, e de competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Segundo estimativas do Ministério da Fazenda, a alíquota de referência será de 26,5%, uma alíquota alta, mas a ideia é se manter a arrecadação nos moldes atuais e é uma alíquota, uma das maiores alíquotas do mundo. Por lei ordinária, os estados poderão definir as suas alíquotas. O artigo 149b da Constituição Federal traz essa nova tributação IBS e CBS como impostos, tributos gêmeos. Mesmos fatos geradores, bases de cálculo, hipóteses de incidência e sujeitos passivos. Mesmas hipóteses de imunidade, regimes específicos diferenciados ou favorecidos de tributação, regras de não cumulatividade e creditamento idênticos. E quais seriam as principais características do IBS e da CBS?
Uma primeira base ampla de incidência. O legislador quer tributar tudo. O que não for bem é tributado como mercadoria, o que não é bem, não é mercadoria, é tributado como serviço. Já há uma discussão da Lei Complementar 68, que foi apresentada no Congresso Nacional no dia 26 de abril, há pouco, sobre operações não onerosas serem tributadas por esses tributos. Mas fato é que a ideia é uma tributação muito ampla, transparente. Essa tributação se dará no destino para acabar com a guerra fiscal, ou seja, aquele que estiver no interior de Recife, fizer uma compra de um produto de São Paulo, vai ter essa arrecadação destinada a Recife e não São Paulo, para fins de políticas públicas em Recife. Não cumulatividade plena, acaba toda a tributação na cadeia, quem vai pagar o imposto é o consumidor, exceto bens e consumos de uso pessoal. Eu ouvi uma discussão aqui na Espanha, que já está começando a ser travada no Brasil, os advogados perguntando se dará direito a crédito o vinho ou o uísque que eles vão oferecer aos clientes nos seus escritórios, e o secretário Charuto também? Charuto também? Eu vi essa discussão aqui e essa discussão lá, se vai dar direito a crédito ou não. O secretário API ficou rindo. Aliás, eu os convido a ouvir tudo que o API fala sobre reforma tributária. Ele é brilhante e muito interessante o que ele fala, realmente vale a pena. Mas a discussão, não sei se vai dar direito a crédito ou não. Estão dizendo que se o cliente ficar com o escritório, aí você pode se creditar. Caso contrário, vocês não vão ter direito a esse crédito. Uma legislação uniforme. A previsão era de uma única lei complementar, agora já são 2 leis complementares. A primeira lei complementar, como eu disse, já está sendo chamada de uma lei geral do IBS e da CBS. Fica uma discussão aqui do judiciário, se vai ser o judiciário estadual ou federal, ou se ambos. Essa é uma discussão importante para nós. A cobrança é por fora, o consumidor vai saber exatamente o quanto que ele está pagando de tributo. A rápida devolução dos créditos acumulados é o que se espera. Desoneração dos investimentos, das exportações, incidência nas importações. Cashback. Aqui na Espanha não existe a ideia de um cashback para que as populações mais necessitadas tenham os tributos, possam reaver esses tributos com mais facilidade para a redução das desigualdades. E contamos, doutor João, com esses mecanismos de fiscalização. Será fundamental para a reforma tributária essas notas fiscais eletrônicas, e é por isso que no primeiro ano, 2026, vai ser um ano de teste para o IBS e para a CBS. Como eu disse, um período de transição de inferno na terra, esse período de transição de 10 anos, né? De 2026 até 2033, CBS e IBS entram em vigor em 2026, a CBS com uma alíquota muito pequena, a CBS também, como eu disse, é um período de teste para ver como as empresas reagem. O imposto seletivo ele entra em vigor em 2027, fim do IPI, fim parcial do IPI, porque a Zona Franca de Manaus vai ter direito ainda, como todos sabem, né, ainda as imunidades. PIS e COFINS também em 2027, até que 2033, fim do ICMS e do IBS, e o IBS plenamente implementado. Rapidamente, princípios tributários, artigo 146, parágrafo 3º. É a primeira vez que o sistema tributário, a Constituição Federal, traz elencado expressamente princípios tributários. Nós sabemos que no artigo 37, a administração pública tem lá os seus princípios elencados, a Constituição falava em princípios de uma forma geral para o sistema tributário nacional, mas agora é a primeira vez que nós temos elencados na Constituição Federal, no parágrafo 3º do artigo 145, os seguintes princípios: simplicidade, transparência, justiça tributária, cooperação e defesa do meio ambiente. Muitas críticas com relação a essa opção do legislador, porque, afinal de contas, o artigo 145, parágrafo 3º, é de todo o sistema tributário nacional. Esses são princípios muito voltados ao consumo. Faltam, já que resolveram colocar os princípios, deveriam ter colocado segurança jurídica, capacidade tributária, legalidade e tantos outros princípios que não estão aqui, mas, enfim,
Fica aqui uma pequena crítica. Temos também crítica e uma enorme preocupação com esse comitê gestor. Eu espero que alguém aqui da mesa vá falar. Ninguém quis dizer o que ia falar, tá? Só quero dizer isso. Eu pedi para o Marcos Livre montar um grupo para que cada um dissesse que ia falar, todo mundo manteve segredo, sigilo absoluto. O grupo foi criado, é verdade. E, por último, eu vou falar aqui rapidamente do imposto seletivo. Eu sei que é a grande vedete, uma professora da USP já diz que esse imposto seletivo ele nasce com o manto da bipolaridade. Na PEC 45, havia uma previsão expressa de extrafiscalidade, de ser um imposto regulatório, mas pela lei complementar, parece que o professor Sérgio André estava correto, é um imposto realmente arrecadatório, preocupa. A proposta de lei complementar ela traz aqui uma incidência do imposto seletivo sobre cigarros, bebidas alcoólicas, os cervejeiros não precisam se preocupar, porque a alíquota vai ser menor, graças a um forte lobby, mas aqueles que gostam de uísque vão ter uma alíquota maior, o que é um contrassenso, porque, na verdade, o que tenta se combater, se fosse extrafiscal, né, nós não sabemos ainda, mas é a obesidade e as políticas públicas. Então, o maior consumo deveria ter uma alíquota maior, mas não é o que aconteceu. As bebidas açucaradas também sofrerão incidência do imposto seletivo, veículos, embarcações e aeronaves. E aí os advogados muito criativos, eu vim da advocacia com muito orgulho, os advogados já começam a falar, mas o meu barco, se eu não uso o motor, só velejo, não deve incidir o imposto seletivo. Eu acho que faz sentido, né? A questão é fazer prova disso, mas está tudo bem. E aí é uma discussão também sobre dupla incidência, porque PVA também teve a base de cálculo aumentada, produtos de origem mineral, isso é muito sério para a balança comercial brasileira, seríssimo. Não dá tempo de entrar nisso, obviamente, teria que ficar mais umas 5 horas falando, ninguém vai querer me ouvir 5 horas, mas o doutor Eduardo está preocupado com isso, então vamos pensar nisso. Vai ser um imposto que, como eu disse, ele vai incidir em serviços e bens prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, poderá ter o mesmo fato gerador da base de cálculo e outros tributos e vai integrar a base de cálculo dos tributos. Bom, falei correndo, falei rápido, porque eu me dispus a falar do IBS e da CBS de uma forma muito ampla. Espero não tê-los cansados. Obrigada. Parabéns, desembargadora. Foi tinindo ali, 15 minutos cravado. Viu? Obrigado aqui pela pontualidade e pela aula aqui de dar uma visão bem ampla do que efetivamente está posto na reforma para realmente esquentar as discussões nossas aqui nesse painel. Então, dado aqui já o adiantar da hora, eu já passo a palavra para o doutor Bruno Bianco aqui para fazer as considerações também, por favor. Muito obrigado, Vicente, amigo. Te cumprimento todos os membros da mesa, cumprimento a esse auditório seleto, parabenizo todos os organizadores e eu faço na pessoa do Beto Simonetti, do Rony. Obrigado, Beto, por nos prestigiar até o último dia. Obrigado, Eduardo, pelo convite. O Eduardo tem conversado comigo há mais de, acho que 6 meses para organizar esse evento. Então, de fato, isso mostra o quão importante é isso para a comunidade jurídica e acho que a gente tem momentos aqui fundamentais de compartilhamento de conhecimento e também momentos que nos ajudam do ponto de vista psicológico, até porque confraternizamos, trocamos ideias, encontramos e reencontramos pessoas, fazemos e refazemos laços. Isso é fundamental para que possamos retornar às nossas bases com mais conhecimento e mais tranquilos para que possamos continuar com o trabalho. Para mim é uma honra imensa estar aqui nessa mesa com amigos da PGFN, amigos ex-PGFNs, desembargadora Flávia, que fez uma apresentação maravilhosa, que nos brinda aqui com muito conhecimento, mostrando para a gente, ainda que de maneira muito breve, os pontos positivos e negativos da reforma. Marcos Livre, um amigo também que esteve ao nosso lado em alguns problemas graves que enfrentamos na missão dele no CNJ e eu na Advocacia Geral da União. E eu venho aqui, de maneira bastante humilde, tentar trazer para vocês alguns pontos que me parecem complexos em relação à reforma, tentar falar um pouco do aspecto positivo que eu vejo de tudo isso, e não só da reforma tributária, mas fundamentalmente dessa agenda reformista da União, e não posso dizer isso de governo federal, porque isso não é de governo, isso é de Estado, e essa agenda tem mudado o Brasil há alguns anos, e vou falar um pouco sobre isso. Quero trazer alguns pontos de preocupação e finalizar também com alguma agenda específica
quanto ao setor financeiro, até porque quem me trouxe até aqui é hoje meu atual empregador, né? Não, Vicente, eu preciso cumprir com esse papel, viu, Eduardo? Se eu não me desincumbir disso, eventualmente posso ser cerceado em alguma eventual novo evento. Mas brincadeiras à parte, o primeiro ponto é o seguinte: o Brasil vem passando por agendas reformistas, e isso me parece que calha diretamente com o amadurecimento pessoal e profissional e institucional da política brasileira. Então, nós temos aqui claramente um amadurecimento da população brasileira. Os brasileiros já começam, de maneira muito clara, a entenderem o quão fundamental são as agendas reformistas para o país. Eles já começam a aceitar as reformas de maneira muito mais tranquila do que outrora. E eu cito isso demonstrando aqui a reforma trabalhista, ocorrida no governo Temer, a reforma previdenciária ocorrida no governo Bolsonaro e a reforma tributária ocorrida agora no governo Lula. Então, de fato, repito, essa agenda ela vai muito além de uma agenda de governo, uma agenda de Estado, e eu a tenho como algo fundamental e talvez as coisas mais importantes que nós vivenciamos nos últimos anos do nosso país. Ambas, ou melhor, as três reformas, elas, em conjunto, têm efeitos diretos. Então, a reforma trabalhista implica diretamente na geração de empregos, na facilitação, na melhoria do ambiente de negócios. A reforma previdenciária é idem, mas agregando-se a isso uma melhoria da questão fiscal do país, e ela traz pontos muito pouco palatáveis para a população. Não é simples explicar isso. A população brasileira que terá que trabalhar mais para se aposentar, e não obstante tudo isso, o brasileiro entendeu, e o Congresso Nacional, de maneira muito firme, aprovou também a reforma previdenciária, e agora nos deparamos com a reforma tributária, que vem sendo discutida desde 1995, algo absolutamente complexo de se entender também, e, para nossa surpresa, absolutamente positiva. O Congresso Nacional, como a ressonância da população, entende isso, internaliza e nos entrega, em conjunto com o governo, em conjunto com a sociedade civil, com a comunidade jurídica e com todos aqueles que tiveram um papel fundamental nisso, uma reforma tributária que, independentemente das suas críticas, ela é fundamental para o país e ela é boa. Então, o primeiro ponto, desembargador, eu estou no grupo daqueles que são entusiastas da reforma tributária. Para mim, qualquer reforma é bom. Até num conceito um pouco menos técnico e mais pragmático do nosso dia a dia, para que qualquer pessoa pudesse entender, até colegas que não são da área jurídica, sempre que buscamos uma reforma nas nossas casas, nós não queremos fazer algo para piorar. Não faz sentido se buscar uma reforma para dar um passo atrás. Agora, não raras vezes, a reforma nos causa transtornos, especialmente se estamos reformando, morando na casa. Eventualmente nos deparamos ali com um cimento, com uma poeira, com pedreiros na nossa casa, um passo para trás nesse período de transição, para que possamos dar muitos passos para frente. E esse é o conceito quase que gramatical, o conceito, significado, de fato, de uma reforma. Então, o primeiro ponto e minha primeira conclusão, de maneira muito simples e singela, que a reforma tributária ela é para melhorar o nosso país e, de fato, o fará. Tenho certeza absoluta disso. Mas, certamente, teremos alguns percalços no período de transição. Isso é comum. E vamos enfrentar isso com altivez. E não tenho dúvidas que enfrentaremos isso sempre buscando melhorias. E aí eu entro na técnica que foi adotada na reforma, que me preocupa muito, mas eu não a critico. Eu acho que é uma boa técnica, mas, não obstante a boa técnica, me preocupa. Nós temos muitas lacunas. A reforma tributária veio, foi aprovada, mas muitas respostas a várias perguntas ainda remanescem e remanescerão ao longo do tempo. Por isso que um evento como esse, Beto, é um exemplo claro também do amadurecimento da comunidade jurídica, que vai fornecer diuturnamente subsídios para que o Congresso Nacional possa desempenhar o seu papel também, e agora, talvez até com mais relevância, na legislação infraconstitucional. E por que eu digo isso? Porque agora dependemos muito desta, vamos dizer,
expertise ou desta seriedade, dessa boa vontade do Congresso Nacional, espelhar todos os princípios que nós, população brasileira, conseguimos implementar durante a tramitação e aprovação dessa reforma. E vou trazer alguns pontos importantes, pegando aqui o gancho da desembargadora. Muitos princípios, ainda que não sejam expressos na Constituição Federal, na minha ótica, eles foram atingidos. E o fundamental deles, Ricardo, é o seguinte: trazer para dentro de um conceito tributário nacional a simplificação. Isso nunca fez parte do nosso Senado. Nós nascemos, fomos criados, eu me formei no meu estudo jurídico, com um emaranhado de normas tributárias. Eu fui procurador da Fazenda Nacional no início da minha carreira. Depois eu evoluí, viu, Annelise? Brincadeira. Brincadeira. Depois eu evoluí. E agora eu estou evoluindo cada vez mais. Estou dizendo que eu me formei, entrei na carreira como procurador da Fazenda Nacional, depois eu evoluí e agora estou evoluindo um pouco mais. Brincadeira. Mas, enfim, meu respeito máximo à Annelise, uma grande amiga e um exemplo de procurador da Fazenda Nacional. E desde lá, nos deparamos de maneira muito clara. E, Eduardo, isso fica intuitivo, com um sistema tributário nacional absolutamente caótico. Nada intuitivo, nada amistoso, que só traz complexidades e tristeza para a população brasileira. E isso é tão interessante que nós vamos acostumando com essas coisas ruins e isso tornou parte do nosso dia a dia. E nós nos acostumávamos com isso, estávamos acostumados com isso, Monerá. E a coisa foi andando, andando, e nós passamos desde 95 tentando discutir algo que é absolutamente simples de se descobrir. Nós precisamos de uma reforma tributária para simplificação. E assim foi feito. Nos livramos, ou nos livraremos, de vários tributos complexos e vamos entrar em 2 tributos mais simples. Agora ficam as dúvidas. Nós vamos conseguir ou não reduzir a carga tributária? Isso me preocupa. Nós conseguiremos ou não conviver com as exceções que foram criadas? Que o direito e o Congresso Nacional, sem críticas, isso é óbvio, isso faz parte da democracia, ele vai trabalhando ao longo do processo legislativo constitucional com forças explícitas e ocultas, isso aqui nenhuma crítica, que vão criando exceções, Jarbas. E o processo que no início, quando foi elaborado, ele vem com uma intenção de ser cada vez menos excepcional, ele traz exceções. E as exceções, ora, são para o bem, mas ora nos causam perplexidades e problemas que nós enfrentaremos por anos. E esses problemas culminarão, sem sombra de dúvida, em mais complexidade e ainda mais judicialização, que são absolutamente contraditórios, ministro Caputo, o que nós estávamos buscando quando da elaboração da reforma. E eu, com toda simplicidade e humildade do mundo, posso dizer isso de maneira muito clara, que eu passei por um processo de reforma previdenciária que passou por 2 governos, e, a bem da verdade, a minha luta no início era criar uma reforma da Previdência ideal. E eu terminei tentando sobreviver às exceções. Os últimos dias da minha reforma previdenciária, mas da reforma previdenciária que eu pude participar, eram dias marcados do início ao fim, ministra, tentando segurar exceções. Isso é muito mais complexo do que aprovar uma reforma. A aprovação foi simples. As exceções que eram muito complexas. E eu quero crer que a reforma tributária trouxe poucas, mas algumas ainda me preocupam. Eu vou citar algumas aqui rapidamente. Pois muito bem. Vamos lá. Relevante número de exceções, Eduardo. Alíquotas diferentes. Isso preocupa. A não clareza da nossa carga tributária. Isso me preocupa. Mas pode ser resolvido e creio que será. Eu creio que o brasileiro não vai conseguir sobreviver a uma carga tributária maior que a de hoje, que já é altíssima. Então, por óbvio,
nós vamos ter que calibrá-la de uma maneira mais simples. Por exemplo, outra coisa que me causa perplexidade, mas enfim, isso não é crítica, é uma constatação, a manutenção em casos excepcionais, ou caso excepcional, do IPI. Isso é ruim. Isso é ruim. Repito, quanto mais buscarmos a regra, muito melhor para que todos entendam. Até porque estamos falando aqui nesse maravilhoso evento de segurança jurídica. E não dá para a gente pensar em segurança jurídica sem transparência. Isso foi muito dito durante o nosso evento. E exceções são contrárias à transparência. Então, eu faço votos e, obviamente, o nosso trabalho vai contribuir para que possamos, em conjunto, auxiliar os congressistas a que possamos cada vez mais buscarmos, durante a regulamentação dessa reforma, normas simples, transparentes e cultuarmos, isso deve ser assim, tanto a segurança jurídica quanto a capacidade contributiva. Buscando também trazer aqui mais um conceito da reforma previdenciária, eu me lembro muito claramente, e aqui fazendo um link com a reforma tributária, viu, Ricardo Soriano e João Gronet, as pessoas não entendiam as alíquotas. Por que as alíquotas vão mudar? Isso é muito complexo. Aí um dia, algum iluminado, não me lembro quem foi, isso é muito interessante, que as pessoas conseguem traduzir, eventualmente, as coisas de maneira mais simples do que a gente eventualmente colocados ali naquele turbilhão de coisas, não conseguimos enxergar um palmo além do nariz. O cara me disse o seguinte, um amigo, falou: Bruno, vamos ao conceito da capacidade contributiva. Isso só vai dar certo se nós conseguirmos comprovar que quem ganha mais vai pagar mais e quem ganha menos vai pagar menos. Está resolvido. Isso é uma simplicidade tão grande que fez com que a percepção da mudança de alíquotas fosse uma percepção simples e palatável para a população comum. E, obviamente, quando a gente faz uma reforma, claramente a gente tem que discuti-la em âmbito acadêmico, em âmbito técnico, mas o que importa é discutir com a população brasileira. E aí eles têm que nos entender, nós temos que nos fazer claros. E assim foi a maneira que entendemos de nos fazer claros. Mas, rapidamente, mais um minuto, para que eu cumpra meu ponto. E aqui, em relação ao PLP 68, que já é um exemplo claro dessa regulamentação, muito tempestiva, inclusive, e aqui temos que louvar ao governo federal que está buscando rapidamente a regulamentação. Eu trago aqui alguns pontos que me preocupam especialmente em relação ao setor financeiro. Eu vou citar 3. E o Vicente me ajuda. O PLP diz o seguinte, que sofrerão a incidência do IBS e da CBS como regras de exceção aplicáveis especialmente ao setor financeiro, maneira, receitas oriundas de rendimentos financeiros, operações com títulos de valores imobiliários e dividendos. O que eu quero dizer com isso? Quando se trata de empresa de setor financeiro, os seus investimentos serão tributados pela IBS, pela CBS. Tratamento diferenciado em relação às outras empresas. Por que isso? Porque está se entendendo de maneira equivocada que esses investimentos fazem parte da atividade primária do setor financeiro. E não fazem. É o mesmo que donos de empresas, por exemplo, empresas de ônibus, ou empresas, qualquer uma de prestadora de serviço, que os seus sócios ou cotistas façam os investimentos e esses investimentos sejam tributados como tributo de consumo. Isso é equivocado. Temos que repensar isso e o Vicente, se puder, fala rapidamente sobre isso. Outra idiosincrasia que causa uma assimetria preocupante. Empresas do setor financeiro que são estrangeiras, dou o exemplo do Santander, porque estamos na Espanha, terão a isenção tributária. E empresas brasileiras, quando em contato com suas subsidiárias fora do país, não o terão. Isso é uma simetria que é problemática para bancos, para instituições financeiras nacionais. E, por fim, obrigações acessórias que farão com que aquele split payment, o pagamento separado, obriguem a prestadora de serviços financeiros já fazer a divisão entre estados, Distrito Federal e municípios. Isso é interessante do ponto de vista teórico, mas vai causar inúmeros problemas no dia a dia. Então, são pontos que eu já coloco do PLP, que está posto, mas, obviamente, aberto essa discussão, e eu faço apenas por amor ao debate para que possamos
tentar, pelo menos num ambiente como esse, contribuir. Então é isso, agradeço a oportunidade, Eduardo, na sua pessoa. É uma honra poder estar aqui e espero que tenhamos muitos eventos desses e que possamos contribuir com a atividade do Congresso Nacional e fazer com que o nosso país cada vez mais caminhe para frente, que nós possamos entregar à população brasileira boas normas, boas reformas e que possamos mudar esse país. Muito obrigado a todos. Obrigado, Bruno. Acho que, enfim, a posição foi muito clara aqui, mostrando a importância dessas reformas como um todo, né, de maneira sequenciais. Eu usaria aqui, colocar que o próximo desafio nosso pós-tributário, que estamos aqui em trâmite, é administrativa. E a gente vai ter como sociedade mesmo, todos os players enfrentar esse questionamento. Eu acho que é importante, olhando para nós aqui como realmente um país de futuro mesmo e sair daquela realidade, falar de futuro presente, né? Ficar pensando no futuro, mas fazer as coisas acontecerem. Não vou me atrever aqui a entrar nos aspectos financeiros, os impactos financeiros, no setor financeiro da reforma, que eu acho que você já colocou, e não vou... aqui, estou como mediador hoje aqui, então não vou querer colocar e alongar mais as discussões. Mas, enfim, em sequência aqui, eu já passo, então, a palavra para o doutor Ricardo Soriano de Alencar, que também vai fazer a sua própria exposição. Muito obrigado. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Queria agradecer o convite para estar aqui nesse último painel desse nosso evento. Eu gostaria também de parabenizar os organizadores do evento. Achei um evento muito interessante, realmente interessante, concentrado, excelentes palestras. Então, aproveitando que a gente está aqui no final, aproveito também para elogiar todo o trabalho que foi feito aqui de anteontem para hoje. Queria cumprimentar todos que aqui estão, na pessoa da nossa ministra. Queria cumprimentar também todos aqui do painel, da nossa mesa, na pessoa da desembargadora Flávia Romano. E queria dizer da minha felicidade pela coincidência de ver nesse painel, na maior parte da sua composição, pessoas com quem eu trabalhei diretamente ao longo de anos, né? Então, para mim, é uma felicidade. Nos pediram rapidez aqui nas apresentações, é natural, depois de 3 dias, acho que todos estão um pouco cansados, né? Talvez alguns um pouco ansiosos para ver o jogo de futebol de daqui a pouco. Eu confesso que eu não acompanho muito futebol, então eu fiquei sabendo disso hoje, teria esse jogo de futebol. Não estou sofrendo tanto quanto outros talvez estejam sofrendo. De toda forma, eu acho que eu vou ter condições de fazer uma exposição bastante breve, porque eu vejo nas 2 falas anteriores aqui, tanto da desembargadora Flávia como do doutor Bruno Bianco, muito do meu pensamento e muito que eu pensei efetivamente externar nesse momento da minha fala. Eu fiz, desembargadora Flávia, uma apresentação pensando em apresentar os problemas com relação ao sistema tributário hoje existente para fazer uma defesa da efetiva necessidade de uma reforma tributária e, de certa forma, fazer uma defesa do que foi apresentado por esse atual governo. Não que alguém, ou que tenhamos setores econômicos ou grupos de juristas que estejam 100% satisfeitos com as propostas que foram apresentadas. Eu acho, particularmente, impossível que a gente consiga essa satisfação plena por quem quer que seja. Eu ajudei a organizar um evento no ano passado sobre reforma tributária. Tive a presença, inclusive, da doutora Anelise, a felicidade de ter a presença da atual Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. O doutor João Grunier acompanhou esse evento, outras pessoas acompanharam, fizeram apresentações, e o deputado Aguinaldo Ribeiro, relator na Câmara da PEC, ele também fez uma exposição, e na época eu tive a oportunidade de perguntar a ele. Primeiro, eu citei uma fala do então presidente Fernando Henrique Cardoso, de 1998, na qual o então presidente defendia que era urgentíssima uma reforma tributária. Isso já há 26 anos atrás, porque naquela época já se entendia que reforma tributária era algo que já tardava a acontecer. E ele também dizia que ele tinha convicção de que tinha chegado o momento da reforma tributária. A reforma tributária é uma coisa tão difícil
de se conduzir, que agora, 26 anos depois, é que efetivamente nós estamos, né, trabalhando ainda numa reforma tributária. Parte dela já caminhou no âmbito da Constituição Federal e parte agora estamos tratando em termos de regulamentação infraconstitucional da reforma. Esse primeiro slide aí diz respeito ao sistema tributário brasileiro, uma série de problemas que eu acho que todos conhecem do sistema tributário brasileiro, grande quantidade de tributos, as normas são confusas, a legislação é extremamente extensa e tem uma série de outros problemas. Eu acho que todos nós que operamos com o direito tributário conhecemos esses problemas e o problema é tão grave que até quem não opera com direito tributário e sequer opera com direito sabe que o sistema tributário brasileiro, usando uma palavra pouco leve, é praticamente um inferno, né? É um labirinto do Minotauro ou labirinto do leão, que você está no meio do labirinto e corre do leão, buscando alguma saída. Essa tabela, ela representa o estudo que foi feito pelo Instituto e que a desembargadora Flávia já mencionou na sua fala, que é uma produção legiferante, eu diria que numa escala talvez absurda e que leva à impossibilidade de efetivamente qualquer estudioso de direito tributário dominar tudo o que acontece e tudo o que aparece de novidade na legislação. Não só na legislação geral, como aparece na segunda coluna aí, né, depois do nome das normas federais, mas também especificamente nas normas tributárias. Nós chegamos a ter, no momento de comemoração dos 35 anos da Constituição Federal, uma média de quase 5 normas em âmbito federal, dispondo sobre regras de direito tributário. E, por conta disso, também numa informação, mas acho que de outro estudo do Banco Mundial, o que se apontou é que no Brasil se gastam quase 2.000 horas por ano nas empresas para poder fazer o seu compliance tributário e efetivamente cumprir da melhor maneira possível as regras tributárias. O impressionante é que nós temos quase 2.000 horas e o segundo colocado nesse ranking, que não é um ranking elogioso, o segundo colocado, que é a Bolívia, ela tem praticamente a metade do tempo. Aqui existe uma comparação com outros países, que são países emergentes também, o Brasil com quase 2.000 horas, a Bolívia em segundo lugar com quase a metade disso, a Argentina com 300 e poucas horas, e a média de horas nos países que compõem a OCDE de 160 horas. Ou seja, nós efetivamente precisamos de uma reforma tributária. E essa reforma tributária de hoje, o que nós vemos são muitas críticas a ela. Mas é fato que é melhor essa reforma tributária, que ainda não terminou de se concretizar, do que nenhuma reforma tributária, não é? Eu ouvi, por coincidência também, em 2 eventos diferentes, uma expressão, né? Uma expressão que é conhecida por conta das fábulas de Esopo, que é a montanha pariu um rato. Curiosamente, eu ouvi essa expressão em 2 eventos diferentes, de 2 pessoas diferentes. E que significa que foi muito esforço, está sendo muito esforço para pouca coisa. Eu compreendo que não é muito esforço para pouca coisa. Na verdade, o esforço é tão grande que nós levamos mais de 30 anos para efetivamente começar a concretizar uma reforma tributária. Então, não considero que essa montanha pariu um rato. Eu acho que essa montanha ficou muito tempo em trabalho de parto. E ainda vai continuar algum tempo em trabalho de parto. Eu não sei se essa montanha vai parir apenas um ou alguns filhos. Eu queria voltar nesse slide que fala do sistema tributário nacional e todos os problemas do sistema tributário nacional, só para poder passar um pouco informações ou impressões rápidas em relação ao que se pretende mudar, né? A gente tem uma base que é fragmentada, a gente tem o problema da cumulatividade, que não funcionou como deveria, o problema da guerra fiscal, né? Por conta da tributação na origem e não no destino, a questão da falta de transparência, que decorre em grande parte da complexidade, assim como a elevada litigiosidade que nós temos no âmbito do direito tributário.
que também decorre, em grande parte, da complexidade das normas. Aqui é um quadro que eu acho que quase todo mundo já conhece, né? E que talvez tenha sido um balde de água fria em algumas pessoas que esperavam que nós tivéssemos a transformação de 5 tributos relevantes em apenas um tributo. De início, um tributo, depois se disse que era um tributo só, mas era um tributo dual, então teríamos CBS e IBS. Depois surgiu o imposto seletivo, que é o imposto do pecado. E agora, na verdade, nós sabemos que mesmo o IPI, ele acaba, mas não termina. Ele acaba apenas parcialmente. Por quê? Porque para aqueles produtos que são constituídos na Zona Franca de Manaus, quem também produzir, né, os mesmos bens para a venda fora da Zona Franca de Manaus vai continuar recolhendo IPI. O que concordo com o doutor Bruno Bianco, no sentido de que não é a situação ideal. Não quero entrar aqui numa discussão sobre Zona Franca de Manaus, a sua importância para um desenvolvimento regional, mas é fato que, no plano ideal, talvez o melhor fosse que nós efetivamente não tivéssemos mais a situação excepcional do IPI. Isso, então, foi, de certa forma, um banho de água fria, porque talvez 5 tributos tenham se transformado em 3 tributos e meio, 2 tributos e meio, 3 tributos, não ficou assim tão claro. Mas com o novo regime, nós buscamos mais transparência e menos burocracia. A simplificação leva a mais transparência. A simplificação leva a menos burocracia. Nós conseguimos simplificar? Quando nós recebemos, né, a sociedade recebeu há 2 semanas atrás uma regulamentação na qual se viram 500 artigos, 499 artigos, mais 24 anexos, a impressão que se teve é que talvez a gente não tivesse simplificado tanto. Mas vejam, até pelos números que eu mostrei em alguns slides atrás, na verdade, apesar de ser um grande projeto de lei, inclusive no sentido de número de artigos, eu ainda creio que é muito melhor um projeto de lei dessa envergadura, desse tamanho, do que a gente ter um sem número de normas, uma discussão infindável sobre se cabe ICMS, se cabe ISS, e uma regulamentação por 5.500 municípios, e a edição de diversas normas legais e infralegais por 5.500 municípios, por exemplo. Então, alguns pontos positivos é essa tentativa de mais transparência, a busca da não cumulatividade ampla, que é algo muito louvável, muito bem-vindo. E eu trouxe mais 2 exemplos aí, né? A cesta básica que eu chamei de austera. Austera por quê? Porque a proposta que veio com 15 itens de alimentos. Hoje nós temos 475 alimentos diferentes que têm algum tipo de, entre aspas, benefício fiscal, uma isenção total ou parcial. Então, eu vejo com bons olhos que se busque, pelo menos nesse início, uma cesta básica que reflita efetivamente a necessidade das pessoas que mais precisam, e não a cesta básica que inclua lagosta, alguns queijos especiais e por aí vai. É difícil até dizer, né? Tudo está incluído, porque se tem 475 alimentos que têm algum tratamento diferenciado, mesmo num concurso de memória, a gente não conseguiria aqui mencionar quais são os alimentos. Vejo também com bons olhos o cashback. Cashback não vai mudar a vida de ninguém. Para nós que estamos aqui nesse evento, se fôssemos beneficiários de cashback, para nós não faria a menor diferença. Mas para aqueles que mais necessitam, qualquer R$15, R$20 pode fazer alguma diferença. E vejo como algo positivo, porque acho melhor um cashback que se direciona especificamente àqueles que se identifiquem como hipossuficientes, do que uma mera isenção, que pode acabar beneficiando, na verdade, toda a população, inclusive quem não precisa. Como críticas, né? São várias as críticas possíveis. Eu coloquei aqui alguns poucos exemplos. Por exemplo, a cesta básica que eu elogiei. Existe uma crítica com relação à falta de previsão de 100% de isenção para carne. A cesta básica previu 100% de isenção para ovo. Aí começa uma discussão, mas a pessoa que mais precisa
não seria interessante que eu também tivesse 100% de isenção de alguma carne? Eu não falo de carne vermelha, qualquer carne, peixe, frango, boi, etc. Isso é só um exemplo de minúcias que já estão sendo discutidas. Eu, particularmente, acredito que vai haver um grande movimento de produtores de alimentos, de supermercados, para que essa cesta básica austera ela engorde consideravelmente nos debates nas próximas semanas e meses. Imposto seletivo também, que é o imposto do pecado, tem lá suas críticas, a discussão sobre automóveis, ou seja, quem tem um automóvel movido a combustão talvez estivesse no apelido do imposto cometendo um pecado, e a tendência é que tenhamos um tratamento diferenciado para automóveis elétricos. A questão do teor alcoólico de algumas bebidas, que vem sendo reconhecida essa questão como fruto de um bom lobby de produtor de cerveja e talvez uma movimentação menos eficiente de produtores de destilados. A questão de se colocar imposto seletivo na exploração mineratória. Quer dizer, se o intuito, se o apelido que pegou é um apelido correto, né? Se o intuito for coibir algumas atividades que são nocivas à sociedade, de se perguntar se efetivamente a exploração mineratória deveria ou não estar no rol das atividades atingidas pelo imposto seletivo. E daí se pergunta se não há efetivamente algum fim arrecadatório na constituição desse imposto. E uma última crítica a título de exemplo, as plataformas digitais e a corresponsabilização ou responsabilização das plataformas digitais para o recolhimento do nosso IVA ou dos nossos IVAs ou do nosso IVA dual nas operações que sejam realizadas por terceiros a partir dessas plataformas digitais. Aqui a gente tem um cronograma do que se prevê, né, para a implementação e a coexistência dos dois regimes, o atual e o posterior. Por que eu coloquei esse slide aqui? Eu coloquei precipuamente para apontar que esse regime de transição começa apenas em 2026. E por que eu estou querendo destacar isso? Eu tenho uma preocupação, que eu acho que é uma preocupação não só minha, no sentido de que o Congresso Nacional recebeu, há mais ou menos 2 semanas, talvez, né, a regulamentação infraconstitucional com relação a grande parte da reforma tributária. Essa regulamentação, como eu disse, tem aproximadamente 500 artigos. Nós estamos num ano eleitoral. Nós já tivemos declarações públicas, tanto do presidente do Senado, como do presidente da Câmara, no sentido que são favoráveis e que isso deve ser resolvido ainda este ano. Como estamos em período eleitoral, a preocupação é a de que nós não tenhamos tempo razoável para que a sociedade e seus representantes, não só os parlamentares, mas especialistas nas áreas, possam efetivamente estressar os termos dessa proposta, efetivamente discutir os termos dessa proposta. Espero que isso não aconteça, espero, se possível, que essa votação não se conclua nas próximas semanas, porque se for concluída nas próximas semanas, certamente será feita pelo Congresso Nacional, talvez sem o tempo ideal para reflexão e construção da melhor proposta. Se nós esperamos mais de 30 anos, poderíamos, por exemplo, esperar para concluir, se não for possível no segundo semestre, por conta de período eleitoral dos municípios, poderíamos esperar para tentar concluir isso ainda no ano que vem, 2025, e antes do início, efetivamente, do regime de transição. Eu queria terminar destacando o seguinte: a gente discute muito o direito material quando fala em reforma tributária. O que os advogados tributaristas têm em vista é que nos próximos 10 anos, ou um pouco mais de 10 anos, nós teremos uma fase muito interessante para quem atua nesse meio. Muito interessante, inclusive, porque há uma perspectiva de muita judicialização. É natural que isso seja assim de alguma forma, né? Porque é algo novo, a gente vai ter 2 regimes coexistindo,
Mas, por outro lado, eu acho que cada vez mais a gente tem que buscar formas alternativas de busca de solução, efetivamente, dos nossos conflitos. Nós tivemos a transação tributária há alguns anos, a PGFN teve um papel muito, e ainda tem um papel muito importante nisso. Eu acho que com isso se evitou, inclusive, a apresentação de milhares, talvez milhões de execuções fiscais ao longo dos últimos anos, e a gente tem que continuar buscando essas formas alternativas de solução de conflitos. Eu anotei aqui algumas que são fruto do trabalho que foi coordenado pela ministra Regina Helena, foi coordenado também pelo doutor Marcos Lívio, que está aqui do meu lado, e que, fruto desse trabalho, diversos projetos de lei foram propostos, né, no final de 2022. Por exemplo, normas gerais de prevenção de litígios, mediação tributária, arbitragem em matéria tributária, processo administrativo tributário, nova lei de execução fiscal. Eu acho que seria muito positivo para o país que esses projetos, de alguma forma, também caminhassem e que não se pensasse em reforma tributária pensando apenas no direito material. Nós temos um grande desafio pela frente e o Poder Judiciário também tem um grande desafio aí na próxima década. É isso. Desculpe se demorei muito e muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Aqui passou um pouquinho só, mas está dentro do regime regulamentar, aqui um pouquinho dentro do razoável. Eu agradeço também de antemão aqui por ter observado também o tempo que tinha sido destinado. Eu vou pegar só um gancho aqui para fazer uma fala e linkando um pouquinho o que o Bruno trouxe, essa questão do tempo e implementações. A gente olha muito aqui a questão que a gente está olhando técnica, né, de judicial mesmo, jurídica de interpretação, mas eu falaria aqui, e trazendo um pouquinho para o sistema financeiro, essa questão do split payment, que não é trivial de ser construído, porque a gente olha às vezes só o banco e a utilização do banco aqui como TED, DOC ou PIX, mas grande massa do volume financeiro eles transacionam, na verdade, nas que a gente chama de maquininhas de cartão de crédito. Isso aqui vai até terceira ou quarta derivada depois do banco. Então, e são empresas, não necessariamente, você tem empresas grandes, mas tem empresas aqui que não têm um porte exatamente de umas empresas grandes como os grandes conglomerados financeiros. Então, não é trivial construir isso, e sem isso pronto vai ser dificílimo a gente fazer o recolhimento do tributo. Aí a gente imagina outras consequências. Mas já passando aqui para a continuidade do nosso painel, eu já encaminho então a palavra aqui para o doutor João Brunet, por favor. Em primeiro lugar, boa tarde a todos e a todas. Uma satisfação enorme estar aqui nesse organizadíssimo congresso. Queria agradecer ao professor Maneira, que não só me convidou para esse evento, mas que também foi professor na minha graduação, de modo que o que eu acertar aqui, professor, acredite ao senhor, e o que eu errar, você diga que foi da minha trajetória não tão retilínea, depois que eu tive as classes com o professor, né? Eu queria cumprimentar a ministra Regina Helena, que liderou a reforma tributária à linha, que é a reforma tributária do processo. As duas caminharem juntos é muito fundamental. Não adianta a reforma material sem a processual e, da mesma maneira, não adianta a processual sem a material. E a gente está vivendo isso agora para enxergar os dois grandes áreas caminhando junto. Queria cumprimentar também aqui a desembargadora Flávia, e os demais da mesa, em seu nome, viu, desembargador? A gente tem um enorme desafio pela frente lá, que eu estou sabendo, no Rio de Janeiro, para tentar racionalizar a execução fiscal. Eu estou absolutamente a seu dispor para tentar encontrar um caminho. Queria cumprimentar a minha chefe, minha líder, a nossa lideranda, nossa inspiração dentro da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é a Annelise, que nunca deixa a peteca cair e sempre tem uma voz e uma palavra de animação lá dentro. Isso é muito relevante para nós. Não só ser chefiados, como sermos liderados. Eu queria tocar, basicamente, em dois aspectos e depois entrar em três assuntos relacionados à segurança jurídica. Sempre os três, né? Mas, enfim, primeiro duas questões que eu acho que num congresso que trata de fiscalidade a gente nunca pode esquecer, que é o seguinte: a tributação é a melhor forma, a mais moderna e a mais atual de fazer e construir um Estado da forma social que a gente concebe. Veja, a Constituição diz lá que é um objetivo da nossa República erradicar a pobreza. Como é que a gente faz isso? De várias maneiras, dentre elas a fiscalidade. Diz lá que é para redistribuir renda. Como é que a gente faz isso? Observar a capacidade contributiva, como é que a gente faz isso? Pela tributação. Isso a gente nunca pode esquecer, e aí eu acho que foi muito relevante, desembargadora Flávia, quando você disse que a gente vive uma polaridade, são ricos e pobres. Eu diria que são pessoas que têm, no nosso país,
com o que contribuir, e pessoas que só têm condição de receber, são destinatários das políticas públicas. E esses destinatários das políticas públicas, que são 99,9% da nossa população, não tem noção, sequer ideia do que se discute na academia sobre tributação. E cabe a nós, feliz ou infelizmente, traduzir isso tudo e criar um ambiente de negócio melhor para eles. Veja, é na erradicação da pobreza, é na igualdade social que a gente vai conseguir construir uma sociedade mais fraterna, mais igual, com menos violência e melhor educação. O segundo aspecto, antes de entrar propriamente no que eu queria tratar aqui com vocês sobre segurança jurídica, é o seguinte: eu fico me perguntando o que eu fiz para estar na idade adulta e estudar direito tributário durante uma reforma tributária. Realmente é uma penitência. Seria muito mais fácil ter nascido e se aposentado antes ou ter nascido e se aposentado depois. Mas aí eu lembrei também que alguém teve que fazer isso em 1988, não deve ter sido trivial. Alguém fez isso com o Código Civil, alguém fez isso com a Lei de Falências, alguém fez isso com o Código de Processo Civil, e pior, alguém está tendo que fazer isso com a 8666, que eu já não aprendi quando era antes, agora então que eu nunca vou descobrir como é que funciona aquilo lá. Mas tem quem gosta, desculpe os administrativistas, eu tenho certeza que alguém gosta daquilo lá e vai saber conduzir muito bem o processo dentro da juridicidade, né? Mas veja, o meu primeiro slide é o seguinte: eu queria tratar com vocês do atual drama brasileiro. A nossa reforma ela visa atacar basicamente três tópicos grandes, assim, macrotópicos, né? A tributação é um problema da tributação sistemática dos fatores de produção, que são as desvantagens da acumulatividade. Isso é uma evidência, ou seja, isso onera o processo produtivo, e a gente vai ver como é que se pretendeu corrigir isso dentro da nossa reforma do IVA. Primeiro, pelo princípio da neutralidade, que significa que os tributos não devem interferir nem só no consumo, na produção, mas o fato é que a tributação sistemática é um problema e um drama brasileiro. A complexidade de aplicação do sistema atual, não preciso nem dizer isso, a gente está absolutamente especializada a nossa atuação. Não há nenhum iniciante lidando com direito tributário, de modo que isso aqui precisa realmente de um esmero e muito estudo para entender como é que se resolve as lides tributárias e como é que a gente evita os litígios. Porque, veja, muito se falou, ou pelo menos alguma coisa se falou, sobre transação aqui ao longo desses dias, e eu acho a transação um instrumento que eu tive a oportunidade de viver dentro da Procuradoria, mas eu costumo dizer também o seguinte: se a gente está transacionando em algum momento, significa que a gente falhou miseravelmente lá na origem. Porque, veja, uma lei bem construída não deixa dúvidas, um contribuinte bem instruído não litiga, e se a gente está fazendo a transação hoje, é porque falhamos em algumas fases anteriores. É um excelente remédio? Mas a gente precisa atacar, às vezes, a origem. E eu acho que isso que a PEC, ou melhor, a reforma tributária, foi um vício de cacuete, né? A PEC já está aprovada. Mas isso que a reforma tributária pretende fazer. Vamos evitar os litígios, não vamos deixar eles nascerem, porque depois isso custa muito caro a sua remissão. E o terceiro é a presença de desoneração possível. Porque, veja, na tributação, não se enganem, isso aqui é um jogo de soma zero. Se eu, João, estou deixando de pagar R$10, não é que o Estado vai conviver com R$10 a menos no seu orçamento. Claro que isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que esses R$10 vai ser distribuído entre todos nós aqui, entre vocês, né? Então, essa questão da desoneração, da inadimplência, da fraude, do conluio, isso é muito relevante sob a perspectiva social. Aí você vai perguntar assim: sim, João, esse é o atual drama brasileiro. 2024, o Brasil vive isso. Esse era exatamente o drama francês na década de 50. O francês viveu, na década de 50, na implantação do Viva, os mesmos dramas, talvez os mesmos medos. O francês devia ter falado: olha, eu acho que isso aí vai ser um salto no escuro, eu acho que isso aí é complicado, eu estou torcendo para que dê certo, cheio de medo. Isso é natural da nossa sociedade. A gente está, de fato, indo para uma ruptura e para um sistema totalmente novo, com conceitos novos. As palavras usadas na PEC, na emenda constitucional, e as palavras usadas no PL 68/2024 são palavras absolutamente novas, que a gente nunca tinha vivido na nossa fiscalidade. A gente precisa conviver com essas nomenclaturas novas importadas do direito, sobretudo do direito europeu, que vive muito intensamente, mas fato é que nenhum país viveu a reforma para a implantação do IVA sem o medo que a gente está vivendo agora. Mas também nenhum país viveu a implantação do IVA sem a esperança que a gente está vivendo agora, porque ninguém aqui me pareceu pessimista com isso. Bom, que 3 pontos que eu queria tratar com vocês? São 3 pontos que, quando eu li o PL, não só a emenda constitucional, mas o PL 68, eu senti necessidade de transmitir para vocês. O primeiro, eu não sei se vocês perceberam, mas veja, a reforma do consumo que se propôs, ela também propõe um pacto social proposto ao contribuinte. O que eu quero dizer com isso? Veja, não me parece ser apenas um dever social, como também já se disse aqui nesse seminário, um dever social do contribuinte pagar o seu imposto,
como também parece ser um dever social do contribuinte a fiscalização do pagamento de imposto. Ou seja, sobretudo o PLP 68 faz um convite aos contribuintes, não só a recolher a sua parcela de contribuição para sustento do Estado, mas também faz um convite para que ele se sinta parte disso e fiscalize e, de alguma maneira, permita que cada um recolha aquilo que lhe cabe. E 4 exemplos. Quando se estabelece a responsabilidade das plataformas digitais, Airbnb, Uber, pelo recurso recebido fruto do consumo dos produtos que ela oferece. Veja, é absolutamente natural que a gente exija que uma plataforma dessa, eventualmente até internacional, tenha a sua responsabilidade de recolhimento dos tributos daqueles que exercem sua atividade econômica, que permitam o consumo por meio dela. Eu acho que isso é absolutamente natural e, aliás, está alinhadíssimo com a prática internacional. Veja, países modernos que tributam as plataformas digitais fizeram desta maneira. O Brasil não inventou isso, não. Não é algo que a gente esteja acostumado e habituado a fazer, mas veja, eu acho que... eu costumo dizer isso, mas para não ser mal compreendido, é o seguinte: pagar tributo, não, de fato, eu reconheço, não é a melhor coisa do mundo. Ninguém gosta de pagar, chegar no final de agora de maio e ter que pagar a alíquota do imposto. Não é a melhor coisa do mundo, mas tem uma coisa pior. Pode ser a segunda coisa pior do mundo. Mas a pior coisa do mundo é você pagar o seu tributo e seu concorrente direto não pagar. É isso que a gente precisa evitar. É isso que o dispositivo das plataformas digitais me parece que tentou evitar também. O recolhimento direto para o adquirente é uma preocupação também, ou seja, permite que o adquirente, na dúvida se o fornecedor vai fazer o recolhimento do IBS e da CBS, fala assim: não, você não precisa ter essa preocupação, adquirente. Faça você o recolhimento e fique tranquilo, porque depois você vai se acreditar, porque você pagou. Afinal de contas, você tem a certeza disso, a não ser que seja esquizofrênico. Um terceiro ponto que eu achei muito interessante, porque isso nacionaliza os programas de incentivo à cidadania fiscal. Eu sempre fui muito fã. Em São Paulo tem, em Brasília tem, e no Rio de Janeiro acho que também tem, ou se não na cidade, no estado, que são os programas de incentivo à cidadania fiscal. É a nota fiscal. Exige nota fiscal, você coloca o seu CPF lá, depois de um tempo você vai poder se creditar de parte do tributo recolhido. E o que está por trás disso tudo? Um evidente incentivo a você exigir a nota fiscal. Aliás, em Brasília hoje, nem se oferece a nota fiscal. Acho que isso mudou a cultura. Culturalmente, o Brasil, os fornecedores não ofereciam. Você quer nota fiscal? Não, isso não era uma pergunta possível no consumo. Hoje em dia, você quer CPF na nota? Sim. Então, isso mudou muito a arrecadação, isso mudou muito e evita muita fraude e muita omissão. Um outro muito polêmico esse aqui, mas veja, me parece que está dentro do pacto social proposto ao contribuinte, que é a pena de perdimento ao veículo utilizado na sonegação do imposto seletivo. O que diz lá o PLP 68? Diz que compete às locadoras de veículos acautelarem-se dos antecedentes dos locatários. Então, veja, uma locadora de veículo vai lá e aluga um carro para o fulano. Aí o fulano vai, atravessa a fronteira, compra cigarro, sei lá, não sei aonde, e traz o cigarro para o Brasil, obviamente, sem o recolhimento do tributo devido. Se a locadora não se acautelar de quem é aquele indivíduo, a pena de perdimento pode ser aplicada ao veículo que ela alugou. Isso é muito comum. Conheça o seu cliente. Isso é muito comum no ambiente bancário. Conheça o seu cliente. E é isso que se propõe aqui também, quando se trata do pacto social proposto ao contribuinte. Então, percebam que o contribuinte hoje, ele não tem só mais o papel, o seu dever de pagar o imposto. Ele tem o dever de pagar o imposto, mas ele também tem o dever de, porque o Estado é ele, ajudar também na fiscalização e para que todos paguem uniformemente e sustentem o Estado, que, afinal de contas, é o grande prestador de serviço de políticas públicas, né? Segundo tema grande também relacionado à segurança jurídica é a não distorção das decisões de consumo. Veja, isso aqui o que eu estou querendo tratar aqui é de uma forma... O IVA é proposto para evitar interferências no consumo e na produção. A desoneração do contribuinte no meio da cadeia pelo creditamento evita distorções na organização dos agentes econômicos, pois a carga suportada pelo contribuinte será a mesma independente da organização da cadeia produtiva. Isso é fundamental. Essa neutralidade é uma das colunas de cristal da nossa reforma. Tributação sem neutralidade, quando eu falo sem neutralidade, eu estou querendo dizer o seguinte: eu não estou querendo dizer que o imposto, a CBS e a IBS não vão interferir no preço final do produto. É óbvio que vai interferir no preço final do produto. Eu não estou querendo dizer isso. Eu estou querendo dizer que ela não pode interferir na forma com que se produz e na forma com que se consome. E aí, a gente tem 4 grandes vertentes sobre essa questão da não distorção das decisões de consumo. Primeiro, a gente precisa impedir, ou melhor, a gente precisa
não dificultar e não impedir o creditamento. Um creditamento amplo é fundamental para o funcionamento de um IVA que não distorce as decisões de consumo. E eu trouxe aqui o caso do Halifax, que é o processo C-255 do Tribunal de Justiça da União Europeia, porque lá fica muito evidente. Aliás, o professor Beretta, que falou ontem, é muito interessante, que ele falou exatamente desse aspecto, e de fato eu fui lá na jurisprudência do TJ União Europeia e tem mais de 1 milhão de acordos que tratam dessa temática. Aliás, tem acordo para tudo que você quiser relacionado a esse tema. Eu trouxe o Halifax, é um acordo muito conhecido no âmbito da pesquisa europeia do IVA, e ele diz o seguinte: os julgadores. Importa recordar que este visa libertar inteiramente o empresário do ônus do IVA devido ou pago no âmbito de todas as suas atividades econômicas. Ou seja, o que se propõe no âmbito da Europa, da União Europeia, e que também se propõe dentro do IVA brasileiro, embora dual, mas brasileiro, é um creditamento absolutamente amplo de todas as despesas, de todos os tributos pagos na cadeia produtiva, para que isso não interfira nem só na produção e também não interfira no consumo. E o PLP 68 fala isso muito claramente: vedada a apropriação de créditos sobre aquisição de bens e serviços considerados ou melhor, isso aqui na verdade é a exceção, né, do PLP 68. Veja, o creditamento é absolutamente amplo, com as exceções que estão no PLP. Isso também é natural acontecer no âmbito da União Europeia. E a nossa exceção está no 29 do PLP 68, que veda, a desembargadora tocou nesse assunto, né, que são os bens considerados de uso e consumo pessoal. Um segundo problema, que também distorce as decisões de consumo, é o creditamento de valores não efetivamente recolhidos. Ou seja, permitir que eu me credite ao longo da produção de valores que eu não efetivamente recolhi, isso distorce as decisões de consumo e as decisões de produção. E aí o PLP 68 me parece que avançou muito bem, porque ele diz que o contribuinte poderá apropriar de créditos desses tributos quando ocorrer o pagamento dos valores de IBS-CBS. O que diz o PLP 68? E eu espero fielmente que essa norma seja mantida, que o creditamento depende do efetivo pagamento do tributo, para a gente evitar, por exemplo, presunções ou evitar o creditamento de tributo que não foi efetivamente recolhido, porque isso vulnera e distorce as decisões de consumo e produção. Uma terceira, e também a questão que distorce, é a multiplicidade de alíquotas de regimes especiais. O Soriano tocou nesse aspecto, afeta as escolhas de consumo, afeta as escolhas de produção, embora a multiplicidade de alíquotas seja muito comum nos países da União Europeia. Veja, não é também uma exceção brasileira a multiplicidade de alíquotas. É claro que a gente tem que tomar cuidado para que isso não seja tão amplo quanto desejamos, mas é natural que haja uma alíquota diferenciada nos IVAs europeus. Então, também não é uma peculiaridade brasileira. Qual é o problema nisso? O problema nisso é que isso gera um problema de contencioso nas classificações muito grande e distorções, como eu já disse antes. O quarto ponto, talvez seja o que mais me interessa sobre a perspectiva profissional, que é a inadimplência do IVA. O IVA não pago, a inadimplência do IVA, ela gera, sim, uma distorção no consumo. E aí a gente tem, fazendo a ponte aqui com os projetos da subcomissão capitaneada lá pela ministra Regina Helena, a gente tem o projeto de lei 2488, que trata de uma proposta de lei de execução fiscal. Veja, uma lei que garanta uma cobrança efetiva, desculpem ser tão claro e sincero, é boa para todo mundo, salvo para aquele que se destina e produz e exerce sua atividade econômica com desígnio de evitar o pagamento de tributo. Eu não consigo ser mais claro do que isso, certo? Uma norma que privilegia a cobrança, como é o projeto de lei 2488, me parece ser, nesse sentido, privilegia o contribuinte e afasta e deixa à margem o fraudador. E também tem o PLP 125, da mesma subcomissão, que trata do Código de Defesa do Contribuinte, embora seja o Código de Defesa do Contribuinte, e, aliás, eu acho apropriado tratar desse tema dentro do Código de Defesa do Contribuinte, lá tem um dispositivo que trata não só das normas de disclosure, acho que alguém falou sobre as normas de disclosure dentro do projeto 125, mas também trata do devedor quanto mais aqui. Nada defende tanto o contribuinte quanto uma norma que ataca o devedor quanto mais. Afinal de contas, o devedor quanto mais se opõe ao contribuinte, seus interesses se opõem, né? Então, estratégias de recuperação de ativos são muito relevantes. Não deixar uma inadimplência crescente, não permitir fraudes no recolhimento de tributos é uma medida que evita a distorção no consumo e evita a desigualdade fruto da incidência do IVA brasileiro. O terceiro e último ponto, e já caminhando para o final, é do contencioso judicial. É muito necessário e evidente que a gente precisa de um contencioso judicial racional diante do IVA dual. O IVA dual não é uma peculiaridade brasileira, a desembargadora Flávia falou isso, a gente tem na Índia e no Canadá. Eu realmente não conheço profundamente a República da Índia e do Canadá, mas eu acho difícil
você ter lá 5.400 entes. Não sei se isso se reproduz lá. Realmente não sei. Mas fato é que isso acontece aqui no Brasil e a gente precisa ter uma atenção muito especial com o contencioso judicial para que ele seja racional. Ou seja, ele não onere mais o contribuinte, porque isso cria disparidades concorrenciais. E eu não estou falando de disparidades concorrenciais dentro do Brasil, não. Aí eu já estou falando de uma coisa já mundial. O Brasil precisa se inserir dentro da competitividade mundial e o contencioso custa caro. E custar caro significa não ser competitivo. E aí eu chamo a atenção para as normas que reforçam os elos de confiança e cooperação. Primeiro, artigo 306 do PLP 68, que diz que o Conselho Gestor do IBS, a Receita Federal do Brasil e a PGFN atuarão com vistas a harmonizar normas, interpretações e obrigações. Veja, o que se propõe aqui, já que a gente está diante de uma federação e o princípio federativo ele é uma cláusula pétrea, a gente não está discutindo aqui se município deveria existir, não deveria existir, não estamos discutindo isso, a gente tem que discutir seriamente uma cooperação e o estreitamento dos elos de confiança entre os estados e as diversas esferas da administração tributária e da representação judicial desses estados, municípios e da União. O artigo 307, inciso 2º também, que cria o Fórum de Harmonização Jurídica das Procuradorias. Eu acho que vai direto nesse ponto. Muito interessante também o dispositivo, embora eu acho que esse fórum possa fazer algo mais do que se propõe lá dentro do PLP 68. E também, para não dizer que eu não citei nenhum dispositivo dos processos da subcomissão, é que eu tive o prazer de representar a PGFN junto com o Ricardo Soriano, e tive o prazer também de dividir os debates com o Bichara, e vocês imaginam que aqueles 15 minutos que ele falou aqui eram 4 horas por semana. Então, eu já estou até habituado com isso. Era toda quarta-feira, de 4 da tarde até 8 da noite. Não foi, Marcos Lívio? Marcos Lívio distribuía pílulas na água de todo mundo. Mas, enfim, lá o 2488 fala no artigo 82 o seguinte, e veja, isso antes da reforma. A gente não tinha nenhuma perspectiva do andamento da emenda constitucional naquela época, naquela altura. Isso foi em 2022, 21, 22. Mas se estabeleceu lá que podem as fazendas públicas celebrar acordo ou convênio para compartilhamento de soluções tecnológicas desenvolvidas de forma a assegurar maior eficiência na recuperação de créditos. Veja, isso aqui é um voto de confiança e uma luz na cooperação interfederativa para que isso funcione, tá? E o último slide que eu queria trazer não eu resgato aqui como sugestão e como para que a gente reflita sobre isso, uma ideia que me pareceu muito interessante do ministro Mauro Campbell, publicada em novembro de 2015 na revista Justiça e Cidadania, a edição 183, em que o ministro Mauro Campbell fala o seguinte: é preciso discutir também a criação de um processo objetivo para exame de legalidade com efeito erga omnes no âmbito do STJ. E por que eu acho que isso é relevante e interessante? Eu acho que até evitaria... E se você pegar o PLP 68, que é o PLP da reforma tributária, e der um Ctrl F, e procura pela palavra regulamento, você vai encontrar ela centenas de vezes. O regulamento vai dizer muito sobre a forma de tributação do CBS-BS. Como é que se controla a legalidade do regulamento? Via ação ordinária, primeira instância. Vamos ficar 10 anos discutindo para chegar lá no STJ, o STJ decidir A ou B, sim ou não, X ou Y. Muito bem, mas 10 anos depois, por que a partir da ideia do ministro Mauro Campbell, a gente não estreita esse caminho e reforça o papel uniformizador do Superior Tribunal de Justiça, cria uma eficácia contra todos os efeitos vinculantes, na ideia do ministro Mauro Campbell, isso aqui, repito, essa ação declaratória de legalidade e ilegalidade, está lá exposta na revista. Me parece que o ministro não trata disso, mas me parece que os legitimados podem ser os mesmos da ADIM, talvez acrescente aí o presidente do comitê gestor do IBS, e parece também pode ser interessante um mecanismo de verificação prévia da questão constitucional, ou seja, uma vez proposta a ação declaratória, talvez possa ser interessante o STJ consultar de alguma maneira via incidente o Supremo para falar, olha, isso é uma questão constitucional? Porque se for, fique aí com a decisão. E se não for, decido eu definitivamente aqui, que aliás eu nem conheci esse precedente, Paulo Mendes tocou nessa iniciativa da ministra Regina Helena no painel de hoje de manhã. Eu acho que a gente caminharia muito bem, porque a gente não precisaria ficar submetido à decisão do STJ e com medo depois do Supremo decidir, porque é uma questão constitucional. Meus caros, o assunto desperta uma série de preocupações, de receios. Eu não quero que minha fala pareça que isso vai ser fácil, que isso vai ser simples. Aliás, o meu tijolo nessa muralha da reforma tributária, eu lido com dívida ativa. Meu tijolo nessa reforma é muito pequeno, sendo muito francamente. Mas eu espero fielmente que a gente consiga entregar para os nossos filhos um país, para o nosso povo, um país melhor do que aquele que a gente pegou hoje em dia, e a gente consiga avançar cada vez mais em direção de uma justiça social, de uma fiscalidade mais racional
e de um país mais fraterno e com mais educação, saúde e segurança. Obrigado. Obrigado, João. Acho que foi muito claro aqui também a exposição e a importância que está ratificado aqui desse movimento para o país do desenvolvimento nosso, e que, como já foi dito, né, desenvolvimento social passa pela parte de localização das receitas e, obviamente, da tributação. Passando aqui para o último palestrante do último painel do evento, e parabenizando a todos mais uma vez pela organização, passo aqui a palavra ao professor Marcos Livre, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Coube a mim uma grata felicidade falar no último dia, no último painel e em último lugar na mesa. E isso me dá uma perspectiva tridimensional de todos os problemas que foram aqui citados. Então, eu gostaria de iniciar agradecendo imensamente ao Dr. Beto Simonetti, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, pela excelente organização desse evento, por ter juntado palestrantes tão qualificados para tratar de temas extremamente palpitantes. Agradeço ao presidente de sempre, doutor Marcos Vinícius, agradeço ao professor, meu queridíssimo amigo, doutor Eduardo Maneira, Rosália, na organização desse evento, ao Rony também, que eu organizando evento internacional, sei como vocês se sentem hoje, no último dia, alegria e felicidade por ter dado tudo certo, mas aquela descarga de adrenalina que vai saindo. O professor José Almudir, diretor dessa casa, meu companheiro de doutorado aqui na Universidade Complutense de Madrid. Eu sou um hijo de la Complutense, fiz meu doutorado e meu mestrado aqui. Tenho muito carinho pela universidade, muito respeito pela doutrina espanhola. Ao presidente Ricardo Couto e a desembargadora Maria da Glória, que aqui representa a delegação do Tribunal de Justiça, e a desembargadora Flávia, a única que vou nominar na mesa, porque ela é muito mais elegante do que o Chiara, o Soriano, e os demais lá, eu não preciso nem citar o nome, o Gronet e o meu querido amigo, que está ao nosso lado. Enfim, chegamos ao final. Antes de começar, eu queria agradecer a doutora Marlene, a nossa doutora honoris causa, que assistiu a todos os seminários, todas as palestras, na primeira fila, acordada. E isso já é doutor honoris causa, já conhece o direito tributário melhor que praticamente todos os advogados que frequentam esses eventos. E muito obrigado, me honra muito a sua presença aqui. Ministra Regina, a tarefa que se avizinha ao STJ, ela é gigante e eu tenho absoluta certeza que o STJ, o Poder Judiciário, está à altura desses desafios. Os juízes brasileiros estão à altura desse desafio. Estou aqui, meu querido sócio, amigo Paulo Salomão, no segundo embargo de declaração, no agravo interno, no plenário virtual de uma decisão monocrática. Mas ninguém acredita que pode dar certo essa palestra. Mas o advogado combativo do contencioso, como sou agora, acredito e não os cansarei. Falarei tão somente 10 minutos, abreviando aqui o tempo da minha palestra, né? Mesmo porque depois de Ribeira del Duero, Rioja, Vega Cecília, Cotinilho, é impossível prestar atenção a estar aqui. Então, vocês são heróis da resistência, muito obrigado. Tem um código, tá? Podem sair falando no celular, fingindo que vão ao banheiro, não ficarei magoado, fiquem absolutamente à vontade para me deixar. Então, o nosso histórico aqui, qual é? O nosso sistema estava completamente contaminado, guerra fiscal e a contaminação da tributação do faturamento. Até então, sem nenhum tipo de critério para classificar o que são insumos, até que a ministra Regina, num brilhante acórdão, deu um norte. Ou seja, era insustentável o nosso sistema tributário em relação ao consumo. Guerra fiscal e contaminação total das bases tributáveis em relação ao consumo. A reforma era necessária, evidente. Para os otimistas, como sou, daria aqui pitadas de otimismos para encerrar a exposição. Eu vejo o copo meio cheio, né? Realmente, a emenda constitucional tem 60 páginas, o PLP tem 500 artigos, e virá outro projeto de lei complementar, outra lei ordinária. Mas tudo bem, a situação anterior era horrível. Tínhamos 27 regulamentos de ICMS com 1.000 artigos. Tínhamos uma instrução normativa com 1.000 artigos que tratavam de critério para definir consumo, insumo do PIS e da COFINS. Ou seja, a melhora ela é extremamente positiva, é muito relevante. Com certeza teremos melhoras no sistema. O pessimista,
o IVA brasileiro é a jabuticaba. Não é a jabuticaba, o IVA é o desenho do possível dentro do nosso quadro político. Não adianta nos comparar com o Singapura, um paraíso fiscal que tem 10 milhões de habitantes, ou com o Canadá, que tem 30 milhões de habitantes, é menor que São Paulo. O nosso IVA é o IVA Brasil, com 200 milhões de habitantes, e um sistema federativo tripartite. Temos que respeitar isso. É a reforma que foi possível. Então, entendam, nem tudo que é o ideal e técnico é aceitado pelo Congresso Nacional. Eles são os mandatários. Muito bem, avançamos. Principiologicamente, o que poderíamos falar? Falamos aqui da tributação no destino, será um baita desafio. Imagine uma operação de industrialização por encomenda, eu compro no Rio de Janeiro, mando as peças para São Paulo para entregar em Minas Gerais. Quem é o sujeito ativo? Ninguém sabe, né? É o município de destino? Sim. Mas e se essa operação teve um acréscimo de mercadoria no meio ou uma prestação de serviço intermediária? Ou seja, será desafiante saber a quem pagar. E muito mais desafiante também será saber qual é a alíquota efetiva. A alíquota é 8,8% do CBS e 17,7% do IBS. Não é isso, porque os estados e os municípios vão poder escolher as suas alíquotas de referência, que poderá ser diferente da alíquota de referência padrão fixada pelo Senado Federal. Corremos o risco de ter 3.000 alíquotas diferentes. E o contribuinte que opera em todos os estados da federação, ele vai ter que saber a alíquota de todos os municípios para que ele venda a mercadoria final. É desafiante? É desafiante, mas é um modelo que respeita a nossa federação. Princípio da simplicidade, desembargadora Flávia comentou muito bem aqui. Ministra Regina, sem dúvida, todo o Código Tributário Nacional, todos os textos que serão editados serão que ser reinterpretados à luz dos novos princípios. Não adianta pensarmos como pensávamos antes. É disruptivo. Tudo vai ter que ser pensado na não cumulatividade plena, na base ampla, na tributação do destino e na simplicidade. Na dúvida, não se pode imputar ao contribuinte esse ônus. Essa será a grande tarefa do Poder Judiciário, reinterpretar todo o sistema à luz de tudo que está sendo colocado aqui, com os novos princípios que foram colocados. Já me encaminhando para o final da minha exposição, mecânica e operação, saldo credor. Acreditem, existem estados da federação que não devolvem, ressarcem saldo credor de CMS dos contribuintes. Isso eu falo em termos de bilhões de acúmulo de créditos. E depois de 5 anos, alguns estados têm a cara de pau de falar, ó, prescreveu, você não pode mais compensar e eu não vou te ressarcir. Bem, a reforma trouxe uma solução, dizendo que a devolução vai se dar em 60 dias, mas em algumas situações pode se dar em 270 dias. O que significa isso na prática? Esse contribuinte vai acumular esse crédito, como falou o doutor João Grundé com propriedade, o split payment, eu só posso me compensar do que eu tinha, do que foi efetivamente pago. Então, se esse crédito está represado, o que vai acontecer na ponta? Eu vou poder acreditar? Não. Olha o problema temporal da reforma. Então, algum tipo de canal verde, alguma solução terá que ser dada para não onerar os contribuintes em termos de acúmulo e represamento de créditos. Estamos falando aqui em empresas transnacionais ou empresas que operam em todos os estados da federação, isso será extremamente difícil. O split payment é um desafio, mas, doutor Chiaro, eu tenho absoluta certeza que o sistema financeiro brasileiro ele tem condições de cumprir esse desafio. Mas, o doutor Maneira sabe o que eu vou falar, nós não podemos imputar ao adquirente a obrigação de verificar, né, quando houve ou não o pagamento. Ainda que, nesses casos, se diga que cabe ao adquirente essa responsabilidade, não se pode imputar ao contribuinte essa responsabilidade. De alguma forma, o comitê gestor, o sistema financeiro, terá que dar uma solução para que, naquelas operações onde não haja liquidação financeira imediata da operação, não se impute ao contribuinte essa verificação. Seletivo, imposto seletivo. Talvez a maior decepção da reforma foi o imposto seletivo. Hoje, pessoal, o imposto seletivo é o IPI repaginado. Infelizmente, o imposto seletivo não é um imposto seletivo. Essa semana, o secretário especial da Reforma Tributária, Bernardo Api, disse que o seletivo não vai arrecadar mais do que o IPI arrecadava. Ou seja, ele se declarou dizendo que o objetivo do seletivo foi substituir o IPI.
e a gente vê isso no DNA do PLP 68. Impôs-se o seletivo para automóveis. Bem, isso é bom? Não. Então, vamos colecionar teses aqui. O inciso 1º do artigo 153, ele fala o seguinte, não haverá incidência de imposto seletivo na exportação. Ótimo. Aí o inciso 8º fala, independentemente da destinação, haverá incidência do IPI na exportação de minérios. Ou seja, tem uma contradição clara, principiológica, dentro da norma. Não se exporta tributos, mas eu vou poder tributar a exportação de minerais, ainda que seja 1%. Isso é um problema. Por quê? Estou falando o seguinte, esses produtos que sofrerão a incidência do seletivo, minérios, por exemplo, eles poderão ser insumos na industrialização de outros produtos, pneus, produtos médicos, etc. O seletivo não compensa com o IBS nem com a CBS. Ou seja, eu vou ter incidência do seletivo na comercialização no primeiro momento, vou ter industrialização do bem, esse bem vai ser exportado. Eu não estou tributando a exportação de minério, mas eu estou exportando o IS, que vai incidir sobre a extração minerária dentro do território nacional. Questões que, com certeza, vão desafiar a segurança jurídica. Já são teses sendo compiladas. Mas, acreditem, os advogados farão memoriais de 4 páginas e mesmo depois de 168 páginas, 500 artigos, vão achar que os juízes serão tão assim, cientes do que está acontecendo e, no memorial de 4 páginas, passarem a entender tudo o que está acontecendo. Esse desafio, essa construção, ela será passo a passo. Será extremamente complicado para todos os operadores do direito, um baita desafio para o Poder Judiciário, um desafio para as empresas, e essa relação ela até viola a concorrência, né? Enquanto as empresas já contrataram 5 consultorias, 10 escritórios para saber os impactos da reforma, vão esperar que o juiz, na verdade, que ele dê uma decisão em um dia, citando toda a jurisprudência, citando todos os artigos. Se o juiz esqueceu uma palavra, ele é analfabeto. Se ele esqueceu uma jurisprudência, ele é preguiçoso. Se a decisão não for favorável, ele é um péssimo juiz. Se ele não fundamentar e a decisão for favorável, juiz brilhante, entendeu tudo automaticamente, ele tem a consciência do que está sendo feito. Meus amigos, minhas amigas, encerrando aqui e agradecendo o contencioso. O contencioso talvez seja o maior problema da reforma. A tributação no destino vai levar a que os municípios continuem tendo seus conselhos administrativos de julgamento. O PLP prevê a possibilidade de convênios de cooperação para fiscalização conjunta. Ótimo. Só para pequenos casos. Causas de pequeno valor. Para as grandes, não. Significa dizer que nós teremos, em tese, 5.000 conselhos municipais julgando intangíveis e direitos. Ou seja, será desafiante. Isso vai desaguar aonde? Ninguém sabe, né? Talvez no tribunal que o comitê gestor vai criar. Mas e se o CARF julgar favorável ao CBS e o comitê julgar desfavorável ao IBS? Tributos gêmeos, o que vai acontecer? Ou seja, a grande preocupação do contencioso, nesse caso, é um distanciamento dos tributos. São tributos gêmeos? São, mas na medida em que a fiscalização será separada, o julgamento administrativo separado e, possivelmente, o julgamento judicial separado, porque a competência que foi criada por STJ, ela só se dá em conflitos entre os entes federativos e os entes federativos e o comitê gestor, até que isso chegue lá sem uma ação declaratória de legalidade, tardará bastante. Sem contar o seguinte, não combinaram com o Supremo, porque essa competência originariamente é do Supremo Tribunal Federal em resolver conflitos entre entes federativos. Então, por que nesse caso específico o Supremo vai aceitar que essa matéria, um conflito entre 2 entes federativos sobre o IBS, seja julgado pelo STJ? Isso não é um conflito federativo? Não seria uma questão constitucional? Ou seja, há muitas coisas que irão desafiar a segurança jurídica, e eu tenho certeza absoluta
que a advocacia brasileira e o judiciário brasileiro estão à altura desse desafio. Muitíssimo obrigado, uma boa tarde e um bom regresso ao Brasil a todos. Agradecer aqui ao professor Marcos Olívio, enfim, mais uma vez, brilhante aqui as colocações. Enfim, agradecer a todos aqui, cumpre a minha aqui, encerrar o último painel desse evento que foi excepcional, acho que 3 dias aqui de muita reflexão, de muito conteúdo, o Bruno colocou também de muita relação, que é importantíssimo para todos nós. Enfim, agradecer toda a estrutura da Ordem, Beth Simonetti, Eduardo, Rony, pela organização e parabenizar mais uma vez. E sem mais delongas, como foi me orientado aqui, está encerrado o nosso seminário. Muito obrigado.